Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 25 de fevereiro do ano 2021. E pelo calendário judaico nós estamos no dia 13 de Adar do ano 5781. E hoje nós estamos, até o pôr do sol, nós estamos aí à véspera de Purim. E para aqueles que começaram a fazer o jejum, às 4h47 da madrugada, estarão indo até as 19h02. Nós louvamos a Hashem por podermos chegar nessa data festiva e podermos aí estarmos vivenciando Purim. A história de Purim, ela está toda registrada no livro de Esther, e todo aquele que tem o Tanakh, ali tem o livro de Esther. E uma das mitzvah, para o dia de hoje, à noite, ao pôr do sol, é ouvirmos a leitura do livro de Esther, ok? Então daqui a pouquinho nós estaremos falando um pouco mais sobre Purim e vamos para a nossa quinta aliá. Nós estamos no quinto dia da semana, o quinto dia do Shabat, e então nós estamos aí daqui a pouco ao pôr do sol iniciando a nossa festividade de Purim. Nós estamos a 160 dias do ano 5781 e a sabedoria do Rebbe Menachem Mendel para o dia de hoje, ele diz assim: o médico obteve licença do alto para curar, não para fazer previsões. Ignore as previsões e só tenha bons pensamentos. Então, o que o Rebbe orienta é que, acima de tudo, nós tenhamos bons pensamentos, que tenhamos, assim, no sentido de pensarmos bem, pensarmos de forma positiva, mesmo quando as circunstâncias aparentemente apresentam-se de uma forma esquisita, incerta, duvidosa, mas todavia o Rebbe diz, pense bons pensamentos, Bons pensamentos é muito bom para que nós possamos ser fortalecidos na nossa jornada, na nossa caminhada, mesmo quando somos acometidos de alguma enfermidade, alguma gravidade de enfermidades ou algo semelhante. Todavia nós não podemos deixar de confiar no Altíssimo. Por isso o Rebbe diz, o médico obteve licença do alto para curar, não para fazer previsões. Ignore as previsões e só tenha bons pensamentos, ok? Então, uma das coisas boas que nós precisamos ter é pensamentos positivos, porque o bom ânimo, ele muda muita coisa nas nossas vidas, ok? Então, Baruch Hashem, o Vinícius Costa de Ribeirão Preto está aí no QAP, está já conectado. A Luciana Rodrigues, lá de Marília, interior de São Paulo, já estão aí conectados conosco também nesta tarde com a Torá, ok? Ao pôr do sol de hoje, nós entramos na festividade de Purim. Então, Hag Sameach Purim, uma feliz festa de Purim. Purim, ele aconteceu no ano de 3.392 da data da criação, Então, para hoje, nós temos aí, principalmente na festividade de Purim, nós temos aí quatro pontos fundamentais para que nós possamos fazer no dia, ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã. Hoje o pôr do sol do quinto dia da semana, quinta-feira, até o pôr do sol de amanhã, sexta-feira, sexto dia da semana, sexto dia do Shabat. Então, 4 pontos essenciais são, primeiro, Megillah Esther, que é a leitura do livro de Esther,
O segundo ponto é Seudat Purim, que é a refeição festiva à base de carne, vinho, suco de uva, né, ou demais tipos de sucos, e também é para fazer de sobremesa o Ozinei Haman, que é orelhas de Haman, de sobremesa. É uma massa que é recheada, né, geralmente de goiabada, né, uma massa em forma triangular, e ela simboliza as orelhas de Haman. Por isso é Ozinei Haman. Então a sobremesa da nossa refeição festiva de hoje, de Purim, é exatamente isso, né? Vamos comer as orelhas de Haman, no bom sentido, obviamente, né? Com essa massa adocicada em forma triangular, simbolizando as orelhas de Haman. O terceiro ponto é Mishloach Manot, enviar presentes aos amigos. Então, uma das coisas que se pode fazer no dia de hoje, até o pôr do sol de amanhã, melhor dizendo, né, ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, é você enviar presente aos amigos, né? E geralmente aqui no caso de Purim, a orientação que vem, né, dos nossos sábios é de você enviar um tipo de presente assim, no sentido que é de alimentação, que o seu amigo ele pode comer o mais rápido possível, né? Por exemplo, doces, bolachas, frutas, né? Alguma coisa assim nesse sentido aí, que você pode mandar para os seus amigos aí, né? Um presente de Mishloach Manot, enviar presente aos amigos. Também é com a devida preparação antecipada, né? Você pode fazer aí uma brincadeira, né? Durante o dia de amanhã, reunindo os amigos e fazer um tipo de amigo secreto, modo de dizer. Faz um tipo de amigo secreto aí, numa reunião que se possa fazer durante o dia, e aí um prepara o presente para o outro, né, com alguns alimentos, alguma outra coisa também de valor aí, segundo os recursos de cada um, obviamente, né? Então, esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto é Matanot Laevionim, Matanot Laevionim, que significa dar donativos aos necessitados, né? Então aí você pega de gêneros alimentícios, você pega aí gêneros alimentícios e você faz doações, né? Donativos, doações para pessoas necessitadas ou família necessitada. Independe a que categoria religiosa a pessoa possa estar ou não estar em nenhuma categoria religiosa, independe disso. Né? Você vendo alguma pessoa, algum necessitado, seja ele individual ou família, você pode fazer o Matanot Laevionim, que é dar donativos aos necessitados, né? Então essas quatro questões são as principais no sentido do dia de Purim, ao pôr do sol de hoje, quinto dia do Shabat, até o pôr do sol de amanhã, sexto dia do Shabat, quinta e sexta-feira, né? Quinta à noite, sexta-feira durante o dia, você tem essas questões para se fazer. Com referência a Megillah Esther, a leitura do livro ou do manuscrito de Esther, tem um detalhe diferente aí. A leitura e o ouvir a leitura do livro de Esther é para ser lido e ouvido duas vezes, do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, o pôr do sol de quinta até o pôr do sol de sexta-feira. Você precisa ler ou ouvir duas vezes a leitura do livro de Esther. Então a primeira leitura do livro de Esther é hoje à noite. A segunda leitura do livro de Esther é durante o dia de amanhã, de acordo com a possibilidade sua durante o transcorrer do dia, mas tem que ser antes
antes do pôr do sol. Aí você estará cumprindo a mitzvah da leitura e ouvir a leitura do livro de Esther. Ok? Então, essa daí são as nossas as 4 orientações que nós recebemos dos nossos sábios, né, dos nossos rabinos para o dia de Purim. No dia de Purim, com referência a donativos, o que você pode fazer com referência a donativos é você fazer uma tzedakah, né? Então você pode enviar uma tzedakah para a sinagoga do Brooklyn, lá em São Paulo, ou você pode enviar uma tzedakah para uma das comunidades Benei Noach, né? Segundo a sua escolha e o seu critério. Você pode fazer também dividir a sua tzedakah, né? Você divide a sua tzedakah uma certa porcentagem para a sinagoga do Brooklyn e uma outra porcentagem para a comunidade Benei Noach que você escolher, ok? Com referência à nossa sinagoga sede do Brooklyn, lá em São Paulo, onde nós temos a liderança, né, de todo o movimento Benei Noach no Brasil. Então, nós temos ali a seguinte, tem 2 contas que você pode enviar a sua tzedakah, tanto pelo Banco Bradesco como pela Caixa Econômica Federal. O Banco Bradesco, depois você pode rever aí o vídeo e pegar com mais detalhes, né, a questão do endereço, né, eletrônico do Banco Bradesco, da sinagoga no Brooklyn. Então, pela conta Bradesco, né, a agência é número 2844, agência 2844, a conta corrente é 5279, dígito 5. A conta corrente é 5279, dígito 5. Vai aparecer ali o nome da Associação Beneficente Cultural Religiosa Centro Judaico do Brooklyn. Tem o CNPJ, que é o 04 180 343 0001, dígito 36. E tem aquele fator do Pix, que você pode enviar pelo Pix, que você não paga taxa nenhuma de envio. Então, para quem tem Pix, pode enviar pelo Pix a sinagoga lá do Brooklyn, em São Paulo, ok? E você não vai pagar nenhuma taxa de envio. É isento, né? Através do Pix é isento a taxa. E o Pix da associação nossa lá em São Paulo, da sinagoga do Brooklyn, é exatamente o mesmo número do CNPJ. Você digita o número completo do CNPJ que acabamos de falar. É o número do Pix, ok? E pela Caixa Econômica Federal, então a agência é 0988, a agência é 0988, a conta corrente é 2051, dígito 3, então a conta corrente é 2051, dígito 3, a operação é 003 e vai aparecer o nome lá, Colégio Yeri Hameler, certo? E o CNPJ é 33093 518 0001, dígito 76, né? Eu acredito que o Pix é o mesmo CNPJ também, né? Então, você pode fazer a sua tzedakah para uma dessas 2 contas. Com referência à comunidade que você escolher, aí você entra em contato com a referida comunidade e você faz a sua tzedakah, né? A nossa comunidade aqui, Bauru e região, né, os dados para a doação, para a tzedakah, está na descrição do vídeo. E você pode pegar os dados aí, sem sombra de dúvidas, ok? Então, são essas nossas direções para o pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã.
E lembrando que hoje à noite, às 20 horas, nós estaremos aí fazendo então a live de Hag Purim. Para aqueles que não têm comunidade para se reunir, estão sozinhos, ou a sua família está sozinha na sua localidade. Então nós vamos fazer uma live de Hag Purim, às 20 horas, horário de Brasília, ok? Também temos aí no mesmo horário a sinagoga sede do Brooklyn, lá em São Paulo, estará fazendo também a live neste horário aí também, ok? Então, dessa forma aí você tem opções, não tem como ficar sozinho, ok? Então você escolhe aí, faz as suas opções e não deixe de participar e de estar, mesmo virtualmente, de estarmos juntos em Hag Purim, a festa de Purim, ok? Com referência ainda à questão de Purim, hoje à noite, na nossa live, nós estaremos trazendo aqui 9 lições sobre Esther. O que estas 9 lições sobre Esther têm uma relação direta tanto com as mulheres como para todo varão também. O que nós podemos aprender com a lição com referência a Esther? Lembrando que Esther, ela é dita, né? Ela é mencionada pelos nossos sábios como uma das mulheres mais notáveis da história judaica. Então hoje à noite nós teremos 9 lições com referência a Esther, para podermos aí aprender dos seus ensinamentos também. Nós vamos trazer à noite também a prece de Mordecai, né? Como que Mordecai ou Mordecai, ele fez a sua prece segundo os nossos sábios, para nós estarmos sem sombra de dúvidas na live. E como que foi a sua prece? Os sábios nos trazem para nós realmente a base da prece de Mordecai. Vamos falar sobre os choros dos cordeiros. O que significa os choros do cordeiro que Deus escutou nesses momentos em que Mordecai estava fazendo a sua prece, e também ao mesmo tempo a prece de Esther, porque enquanto Mordecai estava lá junto com parte do seu povo lá na cidade de Xuxã, Esther, a rainha Esther, estava no palácio. Então ela também estava fazendo a sua prece. Como que foi a sua prece? Então Mordecai e o povo judeu por um lado fazendo as suas preces, Esther fazendo suas preces por outro lado, e Deus ouviu um choro de cordeiros. O que significa isso? Então nós vamos falar sobre essa questão aí, ok? E vamos mencionar também, né, e já antecipando, o conselho de Zeresh. Zeresh é o nome da mulher de Ramã. O conselho que ela deu para Ramã, né? Então, primeiramente, Zeresh, a mulher de Ramã, disse para ele, se Mordecai, esse homem, ele é da descendência dos judeus, então na realidade você não o vencerá. Você não vencerá esse homem. Mas ela poderia ter parado por aí para evitar uma desgraça maior para ela e para a família dela. Mas como escrito está que a mulher louca destrói o seu lar, então ela continuou com seus argumentos e aconselhou então Ramã, dizendo a ele, a única forma que você poderá vencê-lo é que você pendure-o numa forca. Porque até hoje nunca vi ninguém do povo judeu que tenha se salvado desse tipo de morte, a forca, né? E na realidade ele não viu mesmo, porque ninguém foi enforcado até então. Então quer dizer, faltou totalmente o bom senso e a loucura que advém através dos ciúmes, da inveja, do ódio, né? A raiva e o ódio faz com que as pessoas fiquem cegas, né? Ramã ficou cego pelo dia, achando que o mês de Adar seria o dia propício para o extermínio
dos judeus, porque ele lembrou apenas da morte de Moshe no mês de Adar, mas esqueceu que Moshe nasceu no mês de Adar. E dentro da visão judaica, um tzadik, ele, no mesmo dia e mês que ele nasce, ele também, nos anos prescritos para a sua vida, no mesmo dia e no mesmo mês, ele morre, né? Um tzadik, ele nasce no dia e mês X, e ele morre no dia e no mês X, depois que cumpre a sua missão. Então a mulher de Zeresh, aliás, a Zeresh, a mulher de Ramã, em vez de ter aproveitado a oportunidade e não destruído o seu lar completamente, aí ela concluiu o seu conselho para o seu marido. Pendure-o numa forca, que ele seja enforcado, né? E aí ela ditou a própria sentença da sua família. Todos eles foram enforcados, ok? Então aí temos, né, essas questões sobre Purim para hoje à noite, ok? Então não vamos esquecer aí. Você tem várias opções para poder realmente estar participando, mesmo que virtualmente, participando de Purim. Não deixe passar em branco, ok? Então vamos para a nossa quinta leitura, a nossa quinta aliá desta semana, da nossa 20ª Parashá, Tetzaveh, que está no capítulo 29 de Êxodo, e no capítulo 29, a partir do verso 17, nós vamos até o versículo 37, para falar sobre a quinta leitura com os comentários de Rashi. Ok? Tomarás então o segundo carneiro. Nós estamos vendo aqui todos os preparativos para a investidura do ofício de Kohen Gadol, de Arão, e dos seus filhos como Kohanim, os sacerdotes. Ok? Tomarás então o segundo carneiro e ofertarás como oferenda de investidura uma variante especial da oferta de paz. Arão e seus filhos apoiarão as mãos vigorosamente sobre a cabeça do carneiro. Abaterás o carneiro ao norte, recolhendo seu sangue em uma bacia. Tomarás de seu sangue com teu dedo e o colocarás sobre a saliência do meio da orelha direita de Arão e sobre a saliência do meio da orelha direita de cada um de seus filhos, bem como sobre a articulação do meio do polegar da mão direita deles e sobre o polegar de seu pé direito. Em seguida, estando de pé no chão, borrifarás o sangue restante da bacia sobre a metade inferior do altar, 2 vezes, nos cantos ao nordeste e ao sudoeste, de maneira que se considerará o sangue ao redor dele. Tomarás do sangue que está sobre o altar e do óleo de unção em teu dedo, e aspergirás sobre Arão em suas vestes, bem como sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Ele e suas vestes com seus filhos e as vestes de seus filhos serão assim consagrados. Tomarás do segundo carneiro as porções retiradas de todos os carneiros, dado como oferendas de paz, para serem queimadas no altar, a gordura de sobre o intestino delgado, ou alternativamente a gordura de sobre o abormaço, a cauda desde os rins, a gordura que cobre as vísceras, isto é, a gordura de sobre o abomaço e o retículo, o diafragma com parte do fígado e os 2 rins com a gordura em volta deles. Porém, tomarás ainda a coxa direita, que geralmente se dá para o sacerdote comer, porque é carneiro de investidura. Ele assemelha-se à oferenda de paz, uma vez que o sacerdote, o altar e aqueles em nome dos quais os sacrifícios são ofertados, recebem todos uma porção, conforme será explicado mais à frente. Tomarás também um bolo de pão
dos 10 bolos de pão não fermentados amassados com azeite de oliva, um pão de óleo, dos 10 pães de óleo não fermentados, e um biscoito achatado, dos 10 biscoitos achatados não fermentados, do cesto de pães não fermentados que estão diante de Deus. Colocarás tudo isso sobre as mãos de Arão e sobre as mãos de seus filhos, e porás tua mão embaixo das deles. Então o agitarás, isto é, o moverás para frente e para trás, nas 4 direções, e depois para cima e para baixo, submetendo-o a mim, como Senhor do mundo, em todas as direções. Isso o tornará uma oferenda agitada diante de Deus. Os movimentos horizontais neutralizarão ventos destrutivos, e os verticais orvalhos destrutivos. Então tomarás tudo isso de suas mãos e queimarás no altar, depois de haveres queimado o primeiro carneiro como oferenda de elevação para agradar a Deus. Assim, isso também é oferenda de fogo para Deus. Portanto, a oferenda de investidura difere ainda da oferenda de paz, que são acompanhadas de pão, isto é, oferenda de agradecimento, e a oferenda feita pelo nazireu, após o término do período de seu voto. O pão separado como oferenda agitada é dado para o sacerdote comer, e não queimado no altar. Tomarás então o peito do carneiro da investidura de Arão, e o agitarás como agitasse as porções queimadas, tornando oferenda agitada diante de Deus. Esse peito será teu quinhão como sacerdote oficiante. Assim fazendo, santificarás o peito de todo sacrifício de paz, que será tomado como oferenda agitada, e a coxa de toda oferenda de paz, que será tomada como oferenda erguida. Exatamente como o peito e a coxa, que foram agitados e erguidos do carneiro da investidura de Arão e seus filhos. Tanto o peito como a coxa são agitados e erguidos, de modo que os termos oferenda agitada e oferenda erguida se aplicam a ambos. Esse peito com a coxa será para Arão e seus filhos oferenda dos israelitas para sempre. Depois que a gordura do sacrifício de paz for queimada, o restante da carne pertencerá aos que fazem a oferenda. E o peito e a coxa serão do sacerdote oficiante, pois esse peito com a coxa é oferenda erguida. Será a oferenda erguida dos israelitas, tomada de seus sacrifícios de paz, como oferenda erguida para Deus. As vestes sagradas de Arão pertencerão àqueles de seus descendentes depois dele que lhe sucederem como sumo sacerdote, para que sejam dignificados e empossados por meio do ato de vesti-las, e por alguma razão não houver óleo de unção disponível. Eles não precisarão repetir todo o processo de investidura aqui descrito. O descendente de Arão, que assumir seu lugar como sumo sacerdote, sendo, portanto, o único com autorização para entrar na tenda da reunião, a fim de servir no recinto interno do santuário, executando os ritos do Yom Kippur, simplesmente vestirá, em tais circunstâncias, o traje do sumo sacerdote por 7 dias consecutivos, e isso bastará para empossá-lo no cargo. Se um filho do sumo sacerdote anterior for qualificado para o posto, é preferível que ele suceda ao pai. Voltando às instruções para os ritos de investidura, há mais uma diferença entre as oferendas de investidura e as oferendas de paz comuns. Enquanto os restos da oferenda de paz comum podem ser consumidos por leigos em qualquer local do acampamento israelita, a porção de Arão e seus filhos das oferendas de investidura só pode ser comida por eles.
e apenas no interior do tabernáculo, essa restrição as coloca em categoria superior de santidade, em contraposição às oferendas de paz comum, classificadas como oferendas de santidade menor. Tomarás o resto do carneiro da investidura e cozinharás sua carne em lugar santo, isto é, dentro do pátio. Arão e seus filhos comerão a carne do carneiro, bem como o pão que estiver ainda no cesto, em qualquer lugar do pátio, a leste da entrada da tenda da reunião. Comerão o restante desse carneiro e desse pão, como que lhe terá sido assegurada a expiação por qualquer coisa inconsistente com o sacerdócio que tiverem feito no passado, e assim serão empossados e santificados. Nenhum leigo comerá do restante desse carneiro e desse pão, pois são de categoria de santidade superior e, portanto, mais santos que as oferendas da categoria de santidade menor. Mais uma restrição: se restar da carne da oferenda de investidura ou do pão até amanhã, queimarás a sobra no fogo. Não poderá ser comido em 2 dias, como a oferenda de paz comum, porque é santa, isto é, da categoria de santidade superior. Assim farás a Arão e seus filhos, conforme tudo que eu te ordenei. Se omitires qualquer coisa, o processo de investidura será invalidado. Tu os empossarás repetindo esses ritos uma vez ao dia por 7 dias consecutivos. Eles não sairão do tabernáculo durante os 7 dias. Além de servir para empossar os sacerdotes, o novilho que sacrificarás cada dia como oferenda de pecado, também fará expiação pelo altar. Caso materiais roubados tenham sido doados e usados para sua contribuição ou na do tabernáculo, quando puseres do sangue dessa oferenda de teu pecado sobre as saliências do altar, como descrito anteriormente, farás expiação por ele. Tu também o ungirás todo dia para santificá-lo, como ungiste o pão e os sacerdotes, passando o óleo de unção sobre ele no formato da letra grega, lambda. Por esses mesmos 7 dias consecutivos fará expiação pelo altar e o santificarás, tornando assim o altar santo dos santos relativamente às facetas comuns da criação. Qualquer carne ou gordura sacrificial que tocar o altar, isto é, for colocada em cima do altar, se santificará e terá de ser queimada sobre ele, mesmo que tecnicamente seja desqualificada, contanto que tal desqualificação haja ocorrido depois de o animal ter sido levado ao pátio. Aqui então nós encerramos a nossa quinta aliá, né? Já estamos querendo chegar na 7ª aliá rapidinho, né? Não pode. Hoje nós temos a quinta, amanhã temos a 6ª e depois que vem a 7ª, não resta dúvidas, ok? Uma das coisas que nós queremos recordar aqui é sobre a arca. Ela representa o estudioso da Torá. Um verdadeiro sábio nunca se orgulha de seus feitos, pois se sente incompleto. Sabe que quanto mais estuda, tanto mais tem que estudar. Portanto, independente de quanto a Torá tem aprendido, ele é humilde, para nos ensinar como deve comportar-se um erudito de Torá. Deus nos deu meias medidas para a arca. As medidas para a construção da arca, as 3 caixas, uma caixa de ouro, uma caixa de madeira e uma caixa de ouro. As 2 de ouro, madeira, revestidas de ouro, e a outra só madeira, sem revestimento de
ouro. E essa caixa intermediária entre a grande e a menor, que eram de ouro, então ela ficava entreposta entre as duas caixas de ouro. Era só madeira, né? Para nos ensinar como deve comportar-se um erudito de Torá. Deus nos deu meias medidas. As medidas da arca, elas não são por inteiras, elas são quebradas dentro da medida de almá, né? Nesse sentido, nos mostra que, mesmo depois de ter estudado muito Torá, estamos longe de conhecer a totalidade da Torá. Ou seja, quanto mais se estuda a Torá, mais se aprende de que não sabemos nada. Ainda não sabemos nada. E muito menos ainda não sabemos a completude da Torá. Então, por isso, o erudito da Torá, o estudioso da Torá, ele sempre precisa manter a humildade, porque não sabe ainda nada. Agora, imagine aquele que não estuda a Torá, né? E outra coisa que nós queremos lembrar aqui para os amados é aquilo que foi dito, principalmente na nossa aliada de ontem, sobre as 3 gerações que correspondem antes da manifestação do justo e verdadeiro Mashiach, certo? Então, antes da revelação do justo e verdadeiro Mashiach, nós temos 3 gerações aí. A primeira nos fala dentro desse campo do sacrifício, representando a gordura, que é o favorecimento pelo prazer nos mistérios da Torá. Por isso que os nossos sábios de outrora, os nossos rabinos que vêm através dos tempos, são grandes conhecedores dos mistérios da Torá, representando aí a gordura, né? O favorecimento deles poderem ter conhecido esses mistérios da Torá e indo compartilhando geração em geração. A segunda geração corresponde àquela questão do povo de Israel ser comparado, né, a gordura, e a segunda ao espesso, né, que é o favorecimento pelas boas ações. Quer dizer, esse espesso significa que à medida que você pratica boas ações, você vai crescendo em méritos. Então você vai se tornando espesso, significa você vai tendo grandes méritos, né? E nós temos aí uma geração passada que contribuiu muito com a humanidade, tanto para com judeus como para não judeus, a respeito de boas ações. E a terceira, né, categoria que representa a terceira e a última geração antes da revelação de Mashiach, ela é tida como coberto. A revelação ao mundo dos segredos que estavam antes cobertos, de acordo com o nosso Rebbe Menachem Mendel, este adjetivo se refere especificamente à geração final antes da revelação de Mashiach. Então, essa geração aqui, coberto, que é a geração que traz a luz, tanto para judeus, mas principalmente para não judeus, para as nações, traz realmente o conhecimento dos segredos da Torá. Então, quando os nossos sábios, os nossos rabinos falam dessas 3 gerações, então temos a certeza de que as 2 primeiras gerações já passaram. E nós estamos vivenciando a terceira e última geração antes da revelação de Mashiach. Por isso se torna oportuno, hoje mais do que nunca, que possamos dizer junto com os judeus que os dias de Mashiach, sua revelação, seja para agora, né? Seja nos nossos dias, que seja para breve, que seja para agora. Amém. Exatamente por causa do quê? Porque as revelações dos segredos da Torá estão sendo cada vez mais anunciadas, principalmente nesses últimos 12, 13, 15 anos. Nesses últimos 15 anos, muitas das revelações dos mistérios da Torá têm sido trazido à superfície para o conhecimento das nações. E não resta dúvidas, amados, de que nos últimos 5 anos
isso se tornou ainda muito mais intensivo. Então, de fato, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o sétimo Rebbe do Hassidismo, foi muito claro de que esta é a última geração sem Mashiach. Portanto, Mashiach, ele poderá se revelar a qualquer momento, e que seja realmente a qualquer momento agora. Amém? Ok? Então, não esqueçamos dessas questões aqui, né, que nos falam. Nós temos aí uma expressão usada no sentido da Torá, que nos fala com referência ao nosso povo, que faz referência aos estudiosos da Torá, né, que nos diz, né, Etz Chaim, né, Etz Chaim, que diz assim, a arca sagrada era feita de 3 camadas, a interior feita de madeira e 2 caixas externas feitas de ouro, quer dizer, uma maior externa, depois vem a caixa de madeira, um pouco menor do que a primeira, e depois vem uma terceira caixa menor do que a caixa de madeira, que é revestida de ouro. Então, as duas são revestidas de ouro. A intermediária é revestida de madeira, ok? Só madeira, aliás, ela é só de madeira, né? Todos os detalhes que já mencionamos aqui, né? Teve o cuidado, pois conteria o tesouro mais sagrado do povo judeu, que é as tábuas do julgamento, né? As tábuas conhecidas como os 10 mandamentos. Muitos metais sofrem a erosão com o passar do tempo, mas o ouro tem uma qualidade adicional, o tempo não o afeta. Vamos prestando atenção sobre esses detalhes aqui, para nós vermos realmente como tudo tem ligação para conosco. Então, muitos dos metais sofrem erosão e o ouro, ele tem uma qualidade adicional, peculiar. O tempo não o afeta, o que o torna o mais adequado para conter os mandamentos divinos entregues ao povo judeu no Monte Sinai, estabelecendo a conexão entre céu e terra. Além disso, a Torá representa valores eternos, os quais nem o tempo, nem qualquer outra força terrestre poderá destruir. Mas então surge o seguinte questionamento: por que também usaram a madeira na construção da arca sagrada? Se o ouro tem essa qualidade peculiar, o tempo não a deterioriza. Por que foi usado madeira então, né? Então, madeira é exatamente o oposto, é facilmente destruída pelo tempo. Portanto, não seria um invólucro adequado para honrar a Torá. Ou seja, a madeira com o tempo, ela vai tendo problemas de poros, né, porosidade, ela vai se tornando uma madeira fraca. E posteriormente, né, a madeira ela acaba se deteriorando com o próprio tempo. Então, por que usar a madeira para a construção da arca sagrada? Aqui novamente a sabedoria profunda do judaísmo nos revela coisas ocultas da Torá. O ouro pode ser precioso e eterno, mas o ouro tem suas limitações. Ele é frio e sem vida. O ouro é frio e sem vida. A madeira, ela pode ser transitória, não resta dúvidas, mas ela tem uma grande vantagem sobre o ouro. A madeira, ela tem raízes. A madeira, ela é viva, porque ela nasce e cresce. E ela alcança realmente novas alturas, né? Então ela primeiro é uma semente, depois um pequeno broto, cresce um pouquinho mais e vai crescendo, crescendo. Então, na realidade, a madeira ela tem raízes na vida.
A arca com a Torá dentro são nossas mais preciosas posses, são símbolos de valores eternos, mas a eternidade, ela não é suficiente. Cada geração deve contribuir com a sua parte para dar nova vida à Torá, para fazer nossa tradição crescer e se expandir. Não podemos nos apoiar só no passado. A eternidade da Torá deve ser também Et Chaim, que significa uma eternidade que viva. Uma eternidade que viva. Aqui nós vemos o grande significado da eternidade da Torá. Então, mesmo que tenhamos aí 2 caixas de ouro e no meio dela nós temos a madeira, aqui nós temos realmente, de uma forma figurativa, mas nós temos uma realidade, o divino e o humano, a madeira, porque o homem ele é comparado a uma árvore. E ao ser comparado a uma árvore, então toda árvore dá madeira. E ela tem vida, porque ela tem raízes, ela nasce, ela cresce e ela morre. Por isso que a árvore é comparada ao ser humano, ou o ser humano é comparado a uma árvore, certo? Então são essas coisas aqui que nós também precisamos estar atentos com essa questão. Ou seja, o ouro e a madeira, ela representa o divino e o humano. O ouro e a madeira, ela representa a conexão, o infinito com o finito, que somos nós. Isso faz parte da magnitude do nosso Deus. Isso faz parte dele ser o magnífico, o Ein Sof, o infinito. Ok? E também para nós estarmos aí fixando, recordando e fixando as lições aqui de Tetzaveh, tu ordenarás, nós temos aquela questão das pedras preciosas que foi levada ao peitoral, né, do Kohen Gadol, né, o peitoral do juízo, o peitoral do julgamento. Então nós vimos ali que o peitoral ele precisava ter as 12 tribos de Israel, cada pedra trazendo o nome das 12 tribos. Depois cada pedra tinha uma coloração diferenciada, certo? E o peitoral ele era em uma forma de um envelope, e o pergaminho com o nome sagrado divino de Hashem, Havayah, era colocado dentro dessa bolsa que o peitoral fazia. E quando o Kohen Gadol ia consultar o Eterno, as letras brilhavam, ele fazia a somatória das letras e ditava então a sentença para o povo. Ó, esta é a vontade do nosso Deus para vós. Então nós vimos aí que foi necessário ter todas as letras hebraicas, precisava estar no peitoral, e só as 12 tribos não continha todo o alfabeto hebraico. E aí, então Deus ordenou para que fosse acrescentado na primeira pedra, lá em cima, à direita, no nome de Reuven, o nome dos 3 patriarcas, né? Avraham, Isaac e Jacob. E na última pedra embaixo à esquerda, a 12ª pedra, onde tinha o nome de Beniamim, fosse colocado ali, então, as tribos de Yeshurun, né? Que foi colocado naquela pedra para assim concluir, então, o alfabeto hebraico, né? Então nós temos aí 4 fileiras para estas pedras. Então, para nós assim finalizarmos, né, vamos falar então cada pedra e cada tribo que ela representa, ok? Então, na primeira fileira nós temos lá, né, a pedra de Rubi, que representa a tribo de Reuven. A segunda pedra na primeira fileira é a pedra de Esmeralda, que representa a tribo de Shimon. E a terceira pedra, que fica à esquerda, ela é Topázio, que representa a tribo de Levi.
A segunda fileira nós temos aí, né, o carbúnculo, que é a tal de granada vermelha, e corresponde à tribo de Yehudá. A quinta pedra, ela é então a safira, que representa a tribo de Issachar. E a sexta pedra é o diamante, que representa a tribo de Zevulun. Na terceira fileira, nós temos aí a pedra de jacinto, que também é conhecido como zircão, e representa a tribo de Dan. A oitava pedra é ágata, que se refere à tribo de Naftali. E a nona pedra é a ametista, que se refere à tribo de Gade. A 10ª pedra é o crisólito, já na quarta fileira, né, para completar as 12 tribos de Israel. Então, a 10ª pedra é a crisólito, também conhecido como água marinha, e faz referência à tribo de Asher. A 11ª pedra é o ônix, que se refere a Yosef, e a 12ª pedra é a jaspe, que se refere à tribo de Beniamim, ok? Então aí nós temos esse peitoral. Exatamente por ser esse peitoral porque vai no peito do Kohen Gadol, e ali era feito, né, um compartimento, né, para que pudesse se colocar a referida pedra. E a dimensão, ela é pequena, e não poderia ter no peitoral, a pedra que estava no peitoral, ela não poderia ter trincas, ela tinha que ser completa, sem trincas. E como fazer para poder tirar, né, um pouco daquela saliência da pedra, para formar um pequeno buraco e colocar aquela pequena pedra? Se não poderia, se não pode, né, não poderia ter nenhum trincado, qualquer batida meia acima do normal poderia então trincar e invalidar automaticamente todo o peitoral. Então, segundo os nossos sábios, dizem que naqueles dias Moshe sabia que Deus havia criado na véspera do primeiro Shabat, nos 6 dias da criação, um inseto pequeno como um grão de cevada, era muito pequeno, que possuía a maravilhosa habilidade de cortar grande e qualquer material, inclusive a mais dura rocha, simplesmente passando por cima dela. Esse inseto surpreendente se chamava Shamir. Shamir. Moshe ordenou que se trouxesse o Shamir, o inseto. Os nomes das tribos foram escritas à tinta sobre as gemas, e o Shamir foi passado pelas pedras preciosas, e estas se cortaram exatamente sobre a linha marcada pelo artesão. Quando o templo sagrado foi destruído, o Shamir desapareceu. Então, até o segundo templo, esse inseto chamado Shamir, ele existiu. E depois, com a destruição do templo, aí ele desapareceu. Mas era um minúsculo inseto, que aonde ele passava, na rocha, ele cortava. E aí foi feito o desenho da forma retangular que deveria ser escavada na pedra, no peitoral. E assim, esse inseto, ele seguindo a linha da tinta, ele fez toda a depressão da pedra, né, do peitoral, para poder a pedra preciosa se encaixar ali naquele lugar, sem haver nenhum problema de rachaduras para invalidar o peitoral do juiz. Então foi dessa forma que, usando esse inseto Shamir, que as 12 pedras referente às tribos foi colocada no seu devido lugar, na pedra que foi chamado e conhecido como o peitoral do Kohen Gadol, ok? Então, esse foi um dos milagres que também aconteceram lá, né?
Então, diante disso, amado, nós temos aí realmente a preocupação e o cuidado de Hashem em todos os seus mínimos detalhes, porque isso está ligado diretamente com o ser humano, ok? Então aqui nós encerramos a nossa sétima, estou com o sétimo na mente hoje, é a nossa quinta aliá, a nossa quinta chamada à leitura da Torá. E amanhã às 14 horas nós estaremos aí fazendo a nossa sexta aliá, ok? Então, nós temos aí a Marli Stael, que acabou de chegar, Silva Monteiro, lá do Espírito Santo, Vitória, a Luciana Rodrigues, de Marília, interior de São Paulo, Vinícius, de Ribeirão Preto, a Donália do Carmo, de Lisboa, Portugal, né, que estiverem conectado conosco nesta tarde aí. Ok? Então vamos nos preparar para a Hag Purim hoje à noite. Faça você aí na sua casa, né, a sua própria fantasia, né, se fantasie de alguma coisa e vamos aí estarmos participando da leitura do livro de Esther para esta noite. Prepare aí, se você estiver sozinho na sua casa ou sozinha na sua casa, prepare aí uma mini refeição festiva, né? Que contenha nessa mini refeição festiva aí, né? Ou qualquer outra aglomeração de pessoas ou juntamento de pessoas, uma refeição festiva que contenha, entre outras coisas, né? A carne, vinho ou suco de uva, para fazer parte de uma refeição festiva. E quem tiver tempo de preparar a orelha de Ramã, né, Oznei Ramã, orelha de Ramã, para morder a orelha de Ramã, né, e assim, de sobremesa, comendo um belo doce em forma triangular, representando as orelhas de Ramã. E sobre os donativos, já falamos no início do vídeo, você também tem várias opções. A nossa sinagoga no Brooklyn, em São Paulo. As contas foram mencionadas no começo, depois você tem a rever isso daí, okay? E dessa forma você estará fazendo a sua contribuição. Também você poderá escolher uma comunidade que você queira fazer o seu donativo para cumprir os 4 itens do dia de Purim, certo? E também a nossa comunidade que está aí com os seus dados para fazer a Tzedakah, as doações, ok? Então não esqueçam, né? Amanhã às 14 horas, em à tarde com a Torá, estaremos na nossa sexta aliá, ok? Pedro Castro Gomes Miguel, também aí se conectando conosco. Então vamos, não esqueça, hoje às 20 horas, horário de Brasília, nós estaremos aqui na nossa live Hag Purim, festividade de Purim. Arruma aí um reco-reco. Quando você ouvir os nomes de Ramã, por exemplo, você vai virar um reco-reco. Assobios, né? Bater na mesa, né? Vaiar Ramã. E quando ouvir os nomes de Esther ou Radassa e Mordecai,